Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy, aqui mais um dia lindo aqui de quarentena do coronavírus, né? Mas eu tenho, enquanto de quarentena aqui em casa, eu tenho alguns bifes prontos para churrasqueira. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma retrospectiva para você, os eventos que aconteceram esta semana passada. Vamos lá? Bom, ações dos Estados Unidos encerraram segunda-feira, penúltimo dia de março, mais altas. Investidores decidiram que o estímulo de 2,2 trilhões de dólares aprovado esta semana passada ajudaria empresas a não ter que demitir empregados. Então, boas notícias, subiram as ações, né? Os índices em média ganharam 3,4%. Bom começo para a semana. Ações baixaram na terça-feira, num dia que o presidente Trump anunciou que mais americanos poderiam morrer que antes foi predito. O Dow perdeu 1,8%. Esses dias, 1,8%, não é nada de se surpreender, nada de se espantar. Ações caíram outra vez na quarta-feira, com premonições dos números de desemprego da sexta-feira, pois todo mundo sabe que serão devastadores, né? Os índices principais perderam 4,4% e o Russell 2000, né, que é composto de empresas de menor capitalização dos Estados Unidos, perdeu 7% no só dia. Ações conseguiram subir na quinta-feira quando a Arábia Saudita e Rússia, entre outros produtores de petróleo, deram as boas notícias que chegaram a um acordo de reduzir a sua produção. Se lembra que estão produzindo ao máximo para cada um forçar os outros fora do mercado, que não é... Isso não vai acontecer, entendeu? Sempre vai ter essa... E só está se estragando, só está mutuamente segurado destruição. Assegurado, quer dizer, então, quem sabe como é que isso vai findar. Todo mundo sabia que, isso não é sustentável, nós precisamos eliminar essa situação, então eles chegaram a algum tipo de acordo, né? Os índices principais ganharam, em média, 2%, pois isso aconteceu no final do dia, então realmente não tinha oportunidade de afetar muitos mercados, e até o Russell ganhou 1,3%, né? Muitas boas notícias depois do dia anterior, porém, ações caíram na sexta-feira com os números de vagas de emprego caindo por mais de 700 mil. Os índices principais caíram em média de 1,5%, com o Russell caindo o dobro disso. Para a semana, todos os índices dos Estados Unidos caíram. O Dow caiu mais de todos, baixando 2,8%. Então, para a semana toda, não foi tão ruim assim não, pois tivemos alguns dias bons de subida. O S&P 500 encerrou a semana 2,1% mais baixo e o Nasdaq perdeu 1,75%. Então, uma semana de perda, é claro, mas não foi uma semana catastrófica que estamos mais acostumados esses últimos dias. O Dow permanece mais de 26% para baixo este ano de 2020 e os outros índices principais semelhantes, né? Números semelhantes. Globalmente, os mercados acionários ganharam na segunda-feira e terça-feira. Dados de manufatura na China mostram uma boa recuperação das baixas de março, né? Embora a segunda maior economia do mundo, China, claro, ainda esteja sentindo a pressão do coronavírus e ninguém confia totalmente nesses números provenientes da China. Mas ações mundialmente caíram na quarta-feira. Na Ásia Maior, fora da China, a manufatura está sofrendo. O maior perdedor da região na quarta-feira foi Japão, que caiu 4,5%. Resultados mistos na quinta-feira, quer dizer, com recuperação em algumas partes, mas em outras partes os números de mortes ainda estão crescendo, que claro que tende a deprimir os mercados, a manter as pessoas em pânico, né? Tanto quanto as dores econômicas. O Nikkei do Japão, que foi o maior perdedor da quarta-feira, encerrou a quinta 1,4% mais baixo ainda, né? Não foi o dia tão catastrófico quanto o dia anterior. O Nikkei tem perdido 25% só em 2020. Então, mais ou menos semelhante ao Dow Jones Industrial dos Estados Unidos. E por maior parte, sexta-feira foi um perdedor
também com vários países entrando ainda mais profundamente em recessões. Interessante que o banco de investimentos Morgan Stanley diz que estatisticamente ações globais tipicamente recuperam-se dentro de 15 meses depois das baixas de um mercado de urso, enquanto esse P500 dos Estados Unidos geralmente demora 20 meses para se recuperar depois de um mercado de urso. Interessante isso, eu não sabia. A Europa encerrou a semana por maior parte mais baixa. França caiu mais dos outros por 4,7%, Suíça teve outra semana positiva de 2,7% e a Rússia subiu 7,1%. Com certeza o acordo de petróleo tinha a ver com isso, né? Das Américas, resultados mistos, a Bovespa foi maior perdedor, gente, caindo 5,6%. Disso, depois da semana passada desastrosa, a Colômbia foi 20 e tal por cento, 30%, incrível. Né? Um número incrível. A Colômbia só baixou 1,8% esta semana. Argentina e Chile foram os ganhadores da região por muito. A Argentina ganhou 10,2% e Chile ganhou 3,9%. Da Ásia também os resultados mistos. Japão foi o maior perdedor, baixando 8,8%. Muito ruim a semana para Japão. Índia também baixou 8,1%. Hong Kong perdeu só 0,9% e China baixou 0,3%. Quem ganhou mais foi a Austrália, ficando 4,8% positivo para a semana. Parabéns, Austrália. A terra lá de baixo, né? O preço de Bitcoin acabou perdendo 12% não na semana, mas no primeiro trimestre. Até Bitcoin conseguiu ganhar, né? Mas isso no primeiro trimestre de 2020. Pense bem, acabei de dizer que Dow Jones e o Nikkei caíram 25%, 26%, né? Bitcoin acabou perdendo 12%. Vocês que escutam regularmente sabem que eu não gosto de Bitcoin, né? Não gosto por quê? Porque é volátil demais para seu fim declarado, que é de ser uma moeda alternativa, né? Um repositório de valor. Eu não deposito meus valores em algo que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e não tem previsão, né? Simplesmente não é seguro. E eu também não gosto de coisa que parece uma mera mania, né? Do momento. Se todo mundo está dizendo, Bitcoin, 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 então automaticamente, magicamente, eu não quero. Simplesmente assim, mania, não sigo, né? Mas eu tenho que admitir que os 12% Bitcoin que caiu foi melhor performance no primeiro trimestre que SP500, que perde quase o dobro disso, em 23% de perda, e Dow caindo, claro, 26%, Nasdaq perdendo 15% no primeiro trimestre. É claro que ouro foi melhor, né? Certamente não perdeu os 12% como Bitcoin, mas não subiu o tanto que muita gente esperava, né? Todo mundo pensa, poxa, cai mercado acionário, vai subir ouro pra caramba, né? Só que o dólar está ainda forte também e ouro não subiu muito não, né? Ouro é mais uma fuga para a qualidade quando o dólar está caindo e o dólar não está caindo, né? Em comparação com o resto do mundo, viu? Então, ouro para primeiro trimestre, se pensa que teria subido muito, mas ouro só ganhou 4% no primeiro trimestre. É muito interessante isso. Eu espero realmente um ganho, eu acho, minha opinião, seria um ganho demais agora, pois se lembra que a primeira parte do primeiro trimestre até a metade de fevereiro não foi muita perda, pelo menos nos mercados principais, fora da China. Então só começou a cair a partir de dia 19 para 21, 22 de fevereiro. Aí sim, caiu para caramba, né? Então, o mercado tinha toda essa subida de Trump, né? Aquela subida desde a eleição dele, está subindo, né? Terminando esses 11 anos de mercado de touro. Mas ouro, depois de tudo isso, ouro estava assim, lateral, e depois subiu, baixou um pouquinho, subiu um pouco no final desse trimestre, só ganhou 4%. Interessante, né? Bitcoin conseguiu ganhar um pouco esta semana, 0,8% positivo, para encerrar a semana em $6.729,14 cada moedinha digital. Bom,
A última previsão da Reserva Federal diz que um efeito do coronavírus pode ser a perda de 47 milhões de empregos, isso só nos Estados Unidos. E desemprego, porcentagem de desemprego de mais de 32%. Gente, estamos em rumo agora só em 4,4% nesse momento, né? Então, eu acho 32% muito. Certamente vai subir um pouco mais, de 4% e meio, mas 32%, tomara que não, né? E estamos em rumo a isso com o recorde na semana retrasada de 3,3 milhões de pedidos para subsídio de desemprego. Isso semana retrasada. Agora, para a semana que encerrou sábado, passado, o número dobrou para 6,6 milhões de novos desempregados. 4 milhões a mais das expectativas dos analistas. No momento é totalmente imprevisível. Ninguém sabe, pois essas ondas é como jogar uma pedra na água e as ondas vão expandindo, é totalmente imprevisível. Nós podemos até pensar, poxa, isso vai afetar isso e aquilo e a outra coisa, mas nem sabemos. Realmente, na verdade, não, é totalmente inédito, né? Para esta semana, os novos desempregados ainda não foi calculado, né, o número dos novos desempregados, mas sem dúvida a situação ainda não começou a melhorar muito, né? Porém, não vejo o número outra vez se dobrando, viu? O Congresso acabou de aprovar o estímulo de 2,2 trilhões de dólares, né? Mas o presidente Trump já afirmou que se empresas menores, né, de menor porte ainda precisarem de mais ajuda, ele está disposto a aumentar essa assistência. No entretanto, as empresas estão tendo dificuldade em acessar esse dinheiro já alocado, viu? Pois o problema é inédito, os bancos não estavam preparados para esse novo tipo de serviço, né? Que o banco é o intermediário desse dinheiro do governo e eles não sabem o que fazer com isso, né? Será que a gente dá para qualquer pessoa que pede ou precisamos passar por algum tipo de aplicação, sei lá. Alguns analistas dizem que os recursos da Reserva Federal dos Estados Unidos quase se esgotaram só por pouco preveniram o colapso total em 2008, né? E agora, claro que a catástrofe é certamente maior, né? Será que a Reserva Federal vai aguentar? E se isso colapsar? Puxa, a lógica está conduzindo alguns a sugerir a criação de alguma moeda central para o planeta todo. Imagine, né? E investidores de Forex, o que vai fazer então, né? Se há uma moeda central, eu acho que isso vai demorar muito, né? Para fazer isso, né? Vem aqui para o lado de futuros, né? Seria o nosso prazer lhes ensinar. Há muita vantagem em comparação com o Forex. É muito menos manipulado esse mercado de futuros, né? Sempre há manipulação, mas de Forex, caramba, é demais. Rendimentos dos títulos dos Estados Unidos, por maior parte, continuaram a cair esta semana, porém, os 3 meses, o título de 3 meses saiu do território negativo por 9 pontos base, encerrando em 0,09%. Né, os outros de rendimento, né, os outros títulos de 2 e de 5 anos perderam 2 pontos base, quase nada, né, de mudança. O de 10 anos caiu mais, perdendo 8 pontos base para ficar em 0,59%. Os otimistas de mais longo prazo entraram em tanta demanda que o título de 30 anos baixou 30 pontos base, encerrando em 1,21%. Ainda é mais seguro que ações nesse momento, né? Petróleo na segunda-feira continuou sua queda a uma baixa de 18 anos, demanda continua em colapso e sobressalência continua a crescer. Em Londres, futuros foram 9% mais baixo e em Nova York, petróleo bruto caiu abaixo de $20 por barril. Há poucos meses estava acima de 60, se lembra? Né? Imagine, se alguém tivesse nos dito naquele momento, logo daqui a pouco estaria abaixo de $20 por barril, nós diríamos que ele foi louco, né? Mas refinarias encerraram atividades esta semana desde a África do Sul até Canadá. Um problema inédito é a falta de
a infraestrutura para armazenamento, né? Toda essa produção, está acostumado à produção, estamos querendo manter essas pessoas trabalhando, não demitir, né? Mas isso coloca ainda mais barris de petróleo em acesso no mercado, porque não tem nem aonde armazenar. A Arábia Saudita, especialmente com essa guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, a Arábia Saudita produziu mais de 12 milhões de barris de petróleo só na quarta-feira. Isso é diário. Né, pela primeira vez na sua história, o antigo recorde de produção do reinado foi de 11 milhões de barris e esse número não foi sustentável a longo prazo. É claro que eu acho que 12 milhões também não vai ser, mas agora tomara que logo com esse acordo com a Rússia, né, o presidente Trump divulgou na quinta-feira de manhã que sua crença que haveria logo um acordo entre a Arábia Saudita e Rússia para cortarem produção diária por pelo menos 10 milhões de barris por dia. Se dividir isso, então, né, a Rússia baixou a 5 e a Arábia Saudita baixa a 5, então vai baixar né, para 6 ou 7 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita, que isso vai melhorar muito a situação. A Arábia Saudita chamou uma reunião de emergência da OPEP. OPEP, vem rápido, né? E tudo isso fez com que o petróleo saltou para cima na quinta-feira, né? Com todas essas esperanças. Bruto dos Estados Unidos ganhou 25,3% e Brent 25,5%. Preços continuaram a pular para cima na sexta-feira dos Estados Unidos, quase 12% e Brent quase 14%. Os membros isso só num dia. Os membros e aliados da OPEP adiaram uma reunião com o fim de encerrar a guerra de preço. Pois, imagine, ninguém quer admitir culpa para o colapso nos preços do petróleo. Não, é tua culpa. Não, é tua culpa. É sempre assim, né? A natureza humana. Há planos provisórios de fazer uma reunião virtual na quinta-feira. Ninguém quer se reunir para pegar coronavírus, né? Na quinta-feira que vem, dia 9, em vez de segunda-feira, dia 6, como foi inicialmente planejado. Mas então, temos que esperar a reunião para decidir o quanto vai ser reduzido a produção. No entretanto, vai continuar enchendo os armazéns. Países produtores disseram que precisam de mais tempo para negociações, claro. Ninguém quer fazer decisão de imediato dessa maneira. A Arábia Saudita e Rússia já declararam que querem que outros países se juntam em quaisquer cortes de produção. Todo mundo reconhece que precisa fazer corte de produção, mas ninguém quer fazer o corte. Eles querem o dinheiro para si mesmo. É claro, né? A pergunta é será que vão jogar bola? Né? Viram que a Rússia ignorou o pedido da OPEP e ficou ileso, né? E a Arábia teve que implementar medidas drásticas para melhorar a situação. Ninguém vai querer entrar nesse jogo entre os super gigantes de produção, mas alguém tem que fazer alguma coisa, pois uns 15 milhões de barris por dia precisam ser eliminados do mercado atual, né, para evitar toda essa sobressalência, superávit e tudo. Petróleo ficou muito mais alto essa semana. Então, subiu muito essa semana, mas se todas essas esperanças, vamos esperar essa reunião virtual para não pegar coronavírus na quinta-feira, porque se não haver acordo, esse petróleo vai cair de novo, né? Pois agora o mercado não tem subido em realidade, tem subido em esperanças, entendeu? Esperanças podem ser decepcionantes, é claro. O petróleo ficou muito mais alto. Semana bruto dos Estados Unidos ganhou 30% e meio, quer dizer, para 28 dólares e 34%. O Brent internacional subiu 37,4% para 34 dólares e 11 centavos por barril. Porém, bruto dos Estados Unidos está ainda 52,6% para baixo em 2020 e Brent internacional está 47,5% negativo para 2020, né? Situação atual. O Banco Central da Rússia divulgou que a partir de dia 1º de abril suas compras de ouro doméstico são suspensas. Interessante, nos últimos tempos o Banco Central da Rússia tem dominado o mercado de ouro, consistentemente aumentando suas reservas de ouro mês após mês por todos os últimos 3 anos. Contudo, ouro só ganhou 4% no primeiro trimestre. Isso vai reduzir muita demanda, viu? Então, ouro, eu acho que o preço vai ter... A tendência é só de ficar, talvez levemente subir, mas
Embora isso esteja desafiando o título dos Estados Unidos como ativo com melhor performance até agora em 2020. Claro que ouro por mais que não tenha ganhado muito, né, é melhor que títulos, melhor que mercado acionário, é claro, né? Ainda assim, metais tiveram resultados mistos essa semana. O ouro perdeu 0,4%, encerrando a semana em $1.622 por onça, enquanto prata ganhou 0,4% para encerrar a semana em $14,48 por onça. Tem onça por aí. Coreia do Sul resolveu permitir pessoas internadas pelo coronavírus a votarem pelos correios nas eleições do parlamento daqui a 2 semanas. Seus números de infectados ainda continuam a subir, né? Muita parte do mundo está olhando a Coreia do Sul dizendo, Coreia do Sul, né? Liderou bem com essa crise do coronavírus, mas ainda estão crescendo os números. Será que eles eliminaram o contato tanto das pessoas que os números ficaram baixos para tanto tempo? Agora estão abrindo as coisas e agora realmente o coronavírus tem possibilidade de ser transmitido? Não sei. Membros da União Europeia tem como princípio ser país democrático, tem que ser, né? Não pode ser comunista ou ditadura, sei lá. Aparentemente, o primeiro-ministro da Hungria presumiu declarar que seus direitos de conduzir a direção do país por decreto executivo para combater os riscos de surto do coronavírus. Claro que todo líder de Estado está querendo fazer isso, não? Se eu não tivesse que passar tudo isso pelo Congresso, pelo Parlamento e tudo isso, então a gente poderia liberar tudo para o povo, né? E podemos então encerrar, claro, mas aí se vira ditador, né? A Comissão Europeia decidiu que isso foi de mais poder para um só homem e lhe informou que suas decisões têm de ser sujeitos ao Parlamento e à mídia. Peraí, Parlamento eu entendo, mas a mídia? Suas decisões têm que passar pela mídia? Gente, não. Mídia não tem nada a ver. Mídia é particular. Mídia não faz parte do governo. Mídia não é elegido. Como é que a mídia tem alguma coisa a ver com isso? Não, isso é muito pior que ditador, né? E se mídia está a favor do ditador? E aí? Né? Então, passou pelo parlamento, passou pelo mídia. Pronto. Então, não. Que é isso, né? Pelo menos no meu país, e eu sei no Brasil, né, que a mídia, quase 95% da mídia está contra o presidente atual. E suas decisões têm que passar pela mídia. Que é isso. Os petistas do Reino Unido, o Labour Party, elegeu um novo líder que promete dar fim a anos de desunião e cooperar com o governo do Partido Conservador para juntos conterem a pandemia do coronavírus, né? Trabalhando junto, é assim. Governo sueco tem passado a pandemia sem implementar quarentenas e restrições de movimento, liberdade, tudo isso. Porém, um surto recente de novos casos e mortes em Estocolmo está desafiando esta abordagem. Então, já falei dos 701 mil vagas de emprego perdidos nos Estados Unidos. Em março, a porcentagem de desemprego subiu a 4,4% desde 3,5% em fevereiro, que é o maior pulo mensal desde janeiro de 1975. E o pior ainda está por vir, né? Os números de abril... Não sou pessimista de natureza, eu sou realista, né? Luckin Coffee, concorrente chinês tipo Starbucks, foi fundado em 2017, empresa jovem, né? Até o fim de 2019, estava operando 3.500 franquias. Legal, né? Parecia que tudo ia bem. Só que na quinta-feira desta semana saiu a notícia que um dos seus executivos mentiu no relatório financeiro. Números mentirosos provenientes da China, imagina, né? Com o mágico do lápis inflando suas vendas por 310 milhões de dólares. Em resposta, suas ações perderam 75% num só dia, né? Onde estão esses 310 milhões de dólares agora, né? Nunca existiam antes e agora perdeu mais. Vixe, gente, seja coerente, né? Previsão da Apple é que não vai reabrir suas lojas pelo menos até o início de maio.
Facebook promete que não vai demitir nenhum dos seus empregados devido ao coronavírus e vai até acrescentar mais 10 mil novas vagas. Produto como Facebook, né? Acredito que é mais fácil arranjar trabalho remoto. Também, como a boa parte do mundo muito mais inativo, tem muito mais tempo para brincar com o Facebook, então aumenta, né, seus serviços. Eu raramente mexo com o Facebook, né, eu não tenho tempo para isso, mas eu admito que nos últimos dias tenho olhado mais, então tem razão. Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, né, um dos antigos homens, ex-homem mais rico do mundo, caçador de pechinchas, ele é famoso para isso, ele vendeu 18% das suas ações em Delta Airlines, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, também outra grande empresa, a linha aérea nos Estados Unidos, Southwest Airlines, ele vendeu 4% das suas ações dessa linha aérea. Pode ser a maior crise que nunca para as linhas aéreas, né? Isso me surpreende, na verdade. Claro que não sou Warren Buffett, né? Mas minha expectativa foi que ele estaria comprando essas ações enquanto baratas, né? Talvez ele veja ainda mais queda na frente, vejo isso também, né? Planeje recomprar mais tarde, quando as condições melhorem. E claro que não é só nos Estados Unidos, a linha principal de Hong Kong, a Cathay Pacific, transportava 100 mil passageiros diariamente. Num dia recente, levou somente 582 passageiros, né? Poxa, só para funcionar, linhas aéreas têm enormes despesas, suas margens de lucro por passageiro são super finas, as linhas dependem-se de aviões cheias para sobreviverem, né? Não dá para existir muito tempo nessa situação. Operar pode ser suicídio, né? Encerrar operações temporariamente também pode danificar a empresa de maneira irreparável. Então, situação muito difícil para essas linhas aéreas. O governo dos Estados Unidos já tem se mostrado disposto a auxiliar pequenas empresas a manterem seus empregados durante a crise, porém, linhas aéreas representam um investimento muito maior. Pediram esta semana auxílio, alegando que o pacote financeiro já aprovado não será suficiente, mas resta debater se mais ajuda será possível ou algo que o governo quer ou deve assumir, né? É o dever do governo, né, ajudar nessa situação, não sei. Resgatar uma empresa dessa, será que é uma empresa que é tão grande que não deve ser permitido falir? Não sei. Restrições de movimento têm introduzido muito transtorno em cadeias de suprimento, especialmente transportados por caminhão. Não é regional, é mundial. Há surtos de demanda, né? Papel higiênico, leis locais interferindo com a habilidade de caminhoneiros de entrar ou sair de alguns lugares. Então, quer dizer que existe produto que está aí ou na armazém ou na rua, mas não consegue chegar ao ponto de distribuição. Eles não conseguem nem entrar, nem sair de alguns lugares ou até de passar de casa para trabalho, para poder entregar os produtos, viu? Então, todo mundo tem que ser consciente disso e eliminar aquela fita vermelha de burocracia. O governo dos Estados Unidos agora tem avisado o público de utilizar máscaras, né, até improvisadas, de se saírem de casa, pois alguns pesquisadores acham que o vírus é transmissível por mera respiração, enquanto outros dizem que utilizar máscara não vai ajudar muito, além de talvez aliviar alguns medos. Houve um surto de mortes nos Estados Unidos esta semana, quase 1.500 num só dia. Essas próximas 2 semanas o presidente já anunciou que podem ser as piores, com aumento de mortes. Se lembra que eu mencionei trabalho remoto, né? Uma das principais operadoras de celular dos Estados Unidos divulgou que está conectando 800 milhões de ligações por dia, 9 bilhões com B de bravo de mensagens, né? Videogames online já dobrou e utilização de VPNs, rede virtual particular. Isso para fazer seu trabalho em casa tem aumentado por 50%. E eu aqui na área rural, lindo, né? Mas já com internet já péssimo, sofrendo por isso, né? Para de ocupar a internet com esse videogame, né? Fazer alguma coisa produtiva. Tenho trabalho para fazer, gente, né? Ok, já encerrou. Muitas vezes a última medida que uma empresa quer implementar é reduzir dividendos a acionários, mas o coronavírus é a situação inédita, né? Deixando muitas empresas com poucas outras opções. E o que mais que vamos fazer? Analistas dizem que dividendos das empresas que compõem o S&P 500 serão reduzidos por 25% este ano. Dividendos na Europa,
que costumam a ser mais generosos que os Estados Unidos, provavelmente verão um corte de 50%. Pense nas implicações. Dividendos distribuídos globalmente ano passado foram 1,4 trilhões de dólares, globalmente, né? Visto como investimento de confiança, dividendos fazem grande parte do plano de investimento para pagamentos aos aposentados, né? Hoje, mais em risco desse coronavírus, né? E não conseguem sair para buscar trabalho também, se existisse trabalho. E se esse dividendo for reduzido por 25% nos Estados Unidos e 50% na Europa, as implicações imprevistas continuam como aquelas ondas circulares expandindo depois de um impacto na água, né? Muita gente não vai receber sua aposentadoria, piorando a situação. Esta semana completou 1,1 milhões de pessoas infectadas com o coronavírus mundialmente em mais de 60 mil mortes, né? Itália e Espanha respondem pela maioria dos casos fatais, se é que confia nos dados divulgados por China, né? Para fins de comparação e perspectiva. Sim, claro que 1,1 milhões de pessoas é muita gente, claro, mas em comparação com a população do mundo, esse número é só 14 milésimos de 1% das pessoas que estão atualmente infectados, né? E casos fatais são só 5% desse número, né? O início de boas notícias para o mundo ocidental. Espanha, um dos piores lugares para casos fatais, já vai aliviar algumas das restrições econômicas, começando depois da Páscoa, né? Domingo que vem. Porém, a previsão para cancelamento das quarentenas na Espanha é dia 25 de abril. Então isso vai ainda prolongar um pouquinho. Transtornos e efeitos imprevistos. Que tal leite? Né? As vacas não pegam coronavírus, claro, mas fechamento de restaurantes, fechamento de escolas tem drasticamente reduzido a demanda para leite, embora a demanda seja mais alta por pessoas confinadas em suas casas, mas essa rede de distribuição é outra, né? Para empresas mais grandes e empresas maiores, né? Ou menores, assim, por exemplo, lojas locais. As maiores cadeias de suprimento, porém, que alimentam restaurantes e escolas, não tem para onde distribuir. Então, claro que as vacas continuam a produzir, essa torneira é um pouco difícil de fechar, né? Causando com que produtores de leite simplesmente o jogarem fora. Interessante isso. E já conheceu a cerveja Corona? Não é coronavírus, é Corona cerveja, né? Cerveja mexicana. Claro que tem sido alvo de muitas piadas, é claro. Mas agora não está sendo mais produzido cerveja de Corona, né? Mas não é por medo do nome, é porque o governo mexicano determinou que não é essencial para a economia. Peraí, cerveja não é essencial? O que vamos tomar agora? Leite? Bom, eu espero que você tenha uma boa semana. Enquanto estiver quarentenado ali em casa, né, pode estudar futuros, né? Vem aqui para a Day Trading Academy, eu teria maior prazer em ensinar você. Bom, até semana que vem. Tchau.